mais forte a palavra. A palavra. Vamos vibrar porque é a palavra que nos transforma. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus. Uhul! Sabe, podem assentar. Isso foi realmente ministrado de manhã aqui no domingo pelo Carlão e é isso mesmo. Quando vier alguém aqui para ministrar a palavra, não é aplaudindo a pessoa, e ele falou muito bem, eu sou apenas um instrumento, mas nós precisamos vir com muita expectativa e sede da palavra. Então, quando alguém for subir aqui para ministrar a palavra, nós vamos assoviar, nós vamos aplaudir, e nós vamos assim, ó, fazer a maior festa, ok? Ô, amados, fala assim, ok, pastor. Oh, glória. Amados, palavra que o Senhor colocou no nosso coração segue sobre o profético e é libertador demais. É incrível quando a gente tem o entendimento. E tudo que você entender, compreender, você vai viver. O evangelho é assim. Muitas pessoas estão falando em nome de Jesus e não sabem o que significa. Muitas pessoas estão tomando a ceia e não sabem o que significa. Mas, quando a revelação chega, quando abre um portal e você entende, você vai viver. Muitas vezes eu digo para as pessoas que chegam aqui na casa, olha só, vida no Espírito, um portal se abre, você pula para o lado de dentro desse portal, onde está tudo feito e pronto. No momento talvez a pessoa não compreenda, não entenda, mas ela será levada a esse entendimento para viver o sobrenatural. E nós temos falado aqui, portal profético, portal profético. E é fundamental que uma cidade compreenda o que é um portal profético. E hoje eu quero falar sobre os discípulos dos profetas. Vocês vão ver que discípulo não foi uma palavra inventada no Novo Testamento, ali em Atos, mas lá no Velho Testamento existia já os discípulos dos profetas. E nós vamos compreender um pouco, e eu peço muito a sua atenção, guarde a sua mente, seu coração, porque todas essas ministrações são revelações da doutrina dessa casa, da visão desse lugar, e o que você compreender, você vai viver. Então vamos começar em 1 Coríntios 14, 31, diz assim: porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Fala assim comigo: o propósito de Deus é para que todos profetizem. Todos, fala assim, todos, inclui a mim. Queridos, a vida está nisso. Ouça, a vida está no profetizar. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Se o próprio Deus abriu a sua boca e falou, por que que nós não vamos viver e falar e profetizar? E eu volto a dizer que veio essa pandemia, veio um pânico, um medo ainda muito maior nas pessoas, veio essa máscara na nossa cara, como se dissesse uma mensagem subliminar: fique calado mesmo, fique bem quieto mesmo. Porque o inferno sabe o que significa uma pessoa se levantar e falar em nome do Senhor Jesus. E nós não podemos calar. No tempo de Moisés,
era o único profeta, ele era o único profeta. E todos dependiam do seu conselho, todos dependiam de vir estar com ele. E ele ficou muito cansado, ficou estressado, na linguagem nossa de hoje. E em Números 25 relata que Deus fala para Moisés para separar 70 homens para receber a mesma unção profética. Ouça, em Números 25, depois você lê na sua casa, está ali Deus falando diretamente com Moisés e através do seu sogro, dizendo: separa 70 líderes, para que as pessoas possam vir a eles. E aí Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés e repartiu sobre os 70. Depois lá na frente a gente vê Jesus enviando 70 discípulos. Deus então tirou do espírito que estava sobre Moisés e repartiu com 70 homens. E aí eu digo o seguinte: quanto maior o número de profetas, mais leve será a missão. Quanto maior o número de profetas, mais leve será a missão. Viu, Carlão, o que o Senhor te falou lá em Ibiúna? Volta e seja profeta lá. Porque quanto maior o número de profetas da casa de oração, mais leve será a missão de alcançar essa cidade. E do Espírito do Senhor desceu sobre eles, e eles todos profetizaram. Eu quero ler com vocês essa palavra, porque é demais. Número 11, 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Deus tirou do espírito de Moisés e repousou sobre os 70, e eles fizeram o quê? Fala assim comigo: profetizaram. Agora eu queria que você lesse essa outra parte comigo. Mas depois, continua no mesmo versículo. Mas depois, nunca mais se tornaram profetas de uma profecia só. Esses 70 homens receberam uma porção da unção da vida daquele profeta. E aqui a palavra diz que repousou sobre eles o mesmo Espírito e eles profetizaram. Quando Saul, o rei Saul, ele foi Deus usa o profeta Eliseu para falar com Saul, e ele diz: olha, você vai para tal lugar e você vai encontrar profetas que descem do alto, e eles estarão com tamborins, com instrumentos de harpas, de música, e eles estarão profetizando, e você será cheio do Espírito Santo. E Saul, quando viu aquela companhia de arte, aqueles profetas descendo do altar, do monte alto, profetizando, ele profetizou na mesma hora. E aqui esses homens profetizam também. Mas aí o versículo continua e disse: mas depois nunca mais. Vira para o seu irmão e fala assim: mas depois nunca mais. Aqui dentro da igreja, vira para ele: aqui dentro da igreja você profetiza, mas depois nunca mais. Aqui com o ministério de louvor, com os profetas que sobem aqui, você profetiza, mas você será um profeta de uma profecia só? Moisés sempre tinha uma palavra, e os 70 homens receberam o mesmo Espírito, mas eles não tiveram a mesma atitude de Moisés. Esses homens receberam a mesma unção, mas não tiveram a mesma atitude de Moisés. Muitas pessoas olham para nós, olham para os ministros e falam: poxa, vocês sempre têm uma palavra profética, vocês sempre têm uma instrução.
E nós já temos a instrução para o ano que vem. Mas a gente não tem. Mas é porque não tiveram a mesma atitude. Porque essas pessoas que sobem aqui no altar têm uma palavra para ser liberada. Tem uma unção a ser compartilhada. Por causa de uma atitude de compromisso, de intimidade com o Senhor, de entender o propósito do profético. E vamos caminhar, Números 11, 26, vocês vão entender onde o Senhor quer nos levar nessa noite. Porém, no arraial, olha só, os 70 homens pararam de profetizar, mas eles atendiam as pessoas, ok? Porém, no arraial, ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. 2 homens receberam o mesmo Espírito de Moisés e começaram a profetizar. E Josué teve ciúmes por Moisés. Aí o versículo 27 e 29 de Números 11 diz assim: então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam lá no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor proíbe esses moços de ficar fazendo isso. Aí Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Ah, meu Deus, tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Sabe, vamos imaginar aqui, chega Josué e fala: Senhor, ô Moisés, meu Senhor, proíbe esses homens que estão lá profetizando no meio do arraial. Ô Josué, você está com ciúme por causa de mim? Não, Josué, deixa eu te explicar. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Vamos falar juntos. Tomara que todo o povo da casa de oração fosse profeta. Amados, olha o que o Espírito Santo está mostrando para a gente. O Senhor lhes deu o mesmo Espírito. Isso nós estamos falando do Velho Testamento. O Espírito Santo não tinha descido ainda em Pentecostes. Mas ali já estava a impartição da unção. Tomara, Josué, não barre esses 2 homens que estão profetizando com o mesmo Espírito. Tomara que todo arraial, tomara que todos os líderes, tomara que todos os homens tivessem uma mentalidade profética, tivesse uma voz, tivesse uma direção, tivesse uma luz. Queridos, fala comigo assim: onde o Espírito de Deus está? Aí você faz assim na sua... Por favor, faz todo mundo junto. Onde o Espírito de Deus está... Faz assim dentro de você. Onde o Espírito de Deus está... Demônio não entra. Demônio não entra. O Espírito Santo habita. Mas casa vazia é imã de demônio. Fala para o seu irmão: casa vazia é imã de demônios. Espíritos imundos também procuram moradas. O Espírito do Senhor repousou, veio, ungiu, separou, consagrou homens, discípulos de profetas. Mas o espírito imundo procura moradas, procura casas. Mas vamos dizer novamente, agora você pode fazer com muito mais fé. Onde o Espírito de Deus habita, demônio não entra. E aí vamos ler. Não, aplauda mesmo, aplauda o Senhor. Vamos ler o que está escrito em Mateus 12:45. Então vai
e leva consigo outros 7 demônios, espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E vocês precisam compreender que o Espírito Santo habita dentro de você. Mas quando a casa está vazia, ele é imã de demônios. E eles, encontrando essa casa vazia, eles habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa, que não quer ser uma casa do Senhor, que não quer ser habitação do Senhor, que não quer ser uma casa de Davi. Porque nos últimos tempos o Senhor levantará novamente o tabernáculo caído de Davi. E os discípulos de profetas já existiam ali no Velho Testamento, e eu comecei a procurar discípulos de profetas, e fui caminhando. Gente, se eu pudesse mergulhar dentro da Bíblia, eu iria. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 3, diz assim: então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Os discípulos dos profetas também sabiam o que ia acontecer. Os discípulos dos profetas chegaram para Eliseu e disseram: você está sabendo que hoje o seu senhor Elias vai ser levado? Você está sabendo disso? E aí Eliseu diz: sim, eu estou sabendo, vocês já podem calar. Sabe, queridos, nós precisamos estar afinados, alinhados ao mover profético, porque Deus revela tudo aos seus profetas. Deus quer nos levar a uma dimensão sobrenatural. E quando eu comecei aqui a falar sobre o profético, eu me inspiro muito na Bethel, não é? Do pastor Bill Johnson. E lá, amados, o profético é desenvolvido com tanta graça. As crianças profetizam. As crianças têm salas e os adultos entram por ordem, por organização. Senta ali numa cadeirinha com aquela criança para te ouvir, e elas liberam palavras proféticas. As crianças. Há um mover profético sobrenatural, e o Senhor começa a revelar e mostrar como foi com esses discípulos aqui, que eles disseram: Eliseu, nós estamos sabendo que Elias vai compartilhar com você uma unção. E lá na Bethel, eles têm algo que foi apurando tanto no profético, que há muitos anos eles têm um grupo de profetas que a gente chama de visão aberta, e eles ajudam o FBI a encontrar pessoas que sumiram, casos assim dificílimos. Esses profetas ajudam o FBI dos Estados Unidos. E aí, queridos, deixa eu te falar algo. Sem essa unção profética, essa impartição, nós não vamos conseguir mover num nível diferenciado. Deus não quer que você fique com migalhas. O Espírito Santo não quer que você fique atrás de alguém que você já tem até o desenho da mão na sua cabeça. Ora por mim, ora por mim. O Espírito do Senhor me ungiu para ir impor as mãos sobre os enfermos e curar. O Espírito do Senhor já me ungiu. E aí, pastor, nós não vamos orar pelas pessoas? Vamos orar pelas pessoas, sim. Mas nós não vamos ficar atrás de ninguém para ficar orando para a gente. Nossa, parabéns pelo o ânimo de vocês. Sabe, porque a unção do Senhor na sua vida, você vai ter unção, vai curar, você vai libertar, onde você chegar, você é a resposta de Deus na terra. Os profetas sabiam tudo o que ia acontecer.
Vocês viram que eles estavam lá em Betel. Agora vamos ver que eles estão em outro lugar. 2 Reis 2:5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor... desculpa, Jericó, eu quero ler outra versão. A próxima, 2 Reis 2:7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Sabe o que é? Isso aqui é impressionante. Deus revela tudo para a sua igreja. Deus quer sarar abrir a nossa visão. Ele quer revelar os próximos tempos. Ele quer revelar os próximos tempos. Da igreja vai sair uma palavra para o próximo ano. Da igreja vai sair um divisor de águas. E a igreja não precisa andar cega. A igreja não precisa andar cega. Não precisa andar surda. Não precisa andar muda. Não precisa andar enfaixada. Porque nós temos a unção profética. Deus, o Espírito Santo quer que todos profetizem. Todos profetizem. Todos. Sabe, vai acontecer um mover profético muito forte. Deus revela para a gente. Mas, nossa, não é só com os pastores. Não é só com os líderes. Não, será com toda a igreja. Será com toda a igreja. E aqui, queridos, eles estão dizendo assim, olha, sabes que pararam 50 homens, 50 profetas, pararam a certa distância e eles foram ao Jordão. Aqui está dizendo que esses discípulos, eles viviam, todas as cidades tinham os discípulos dos profetas. E aí o Senhor está dizendo, Franca, cidade da oração. Cadê os profetas dessa cidade? Cadê os profetas dessa cidade? Cadê os profetas dessa cidade? Porque às vezes você pode, ter a dificuldade de dizer assim, mas eu não sou profeta, eu não sei como dizer. Oh, queridos, sabe, muitas vezes a gente fica esperando aquela impressão que eu tenho que estar tremendo, rodando, que eu tenho que estar, sabe, Jesus, a palavra diz que o Senhor veio num vento suave, veio num trovão e não era Ele, veio no fogo e não era Ele, veio num sussurro suave, no vento era Ele. Porque às vezes a gente acha que é na nossa força, é no desespero. Parece que a presença do Senhor está aqui só se alguém gritar. Uma vez, as experiências com o Espírito Santo, elas podem ser maravilhosas e de várias formas. Porém, quando você recebe dessa unção e dessa presença, vai ser no dia a dia que nós vamos saber se você realmente recebeu algo de Deus, porque o seu caráter será transformado. O seu temperamento, o seu comportamento vai ser transformado. Então, os discípulos dos profetas, eles pararam de frente ali o Jordão. E o Senhor deu uma orientação para eles. Aí nós vamos ver eles em outra cidade. 2 Reis 2:15. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se postraram diante dele em terra. Olha só o que aconteceu. Os discípulos dos profetas falaram para ele: vai acontecer isso e isso. Aí viram que Eliseu estava voltando. E aí eles disseram assim: aconteceu mesmo? Cadê Elias? Sabe, queridos, por que eles continuaram a procurar por Elias? Porque naquele tempo eles já tinham a experiência de que havia o translado de pessoas. Profetas apareciam aqui e apareciam lá do outro lado, em outra cidade.
E aí, como aconteceu a transferência da unção de Elias para Eliseu? Esses discípulos dos profetas, eles foram procurar por Elias. Eles foram procurar por ele, assim, de repente, ele não foi, tipo assim, ele está em algum lugar. E eles passaram por 3 dias procurando por ele. Olha que gracinha, olha como eles fizeram. 2 Reis 2:1. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai, pode ir. Enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias. Procurou por Elias, porém não acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Sabe por que Eliseu falou para eles? Eu falei para vocês que não precisava procurar por Elias, porque eu vi ele subindo na carruagem de fogo. Mas a unção profética, ela caminha e é tão lindo, porque esses homens, eles procuraram, eles serviam Elias, eles serviam Eliseu. E eles, tem um versículo aqui que diz que eles deitavam água sobre as mãos dos profetas. Sabe, queridos, foi nessa palavra que o Senhor ontem falou comigo assim: a unção profética caminha com o coração de servo. Porque esses discípulos, eles seguiam os profetas e ajudavam eles no dia a dia, lavava as mãos deles, ajudava. E eu quero trazer isso para o tempo de hoje. Sabe, os discípulos, aqueles que vêm aqui e pega no pesado e trabalha junto com o pastor e depois tenta de alguma forma falar assim: está aqui, nós queremos lavar suas mãos, nós queremos lavar os seus pés. Querido, sabe o que está acontecendo? Você está servindo um homem com unção profética. E a unção que está sobre a vida do pastor é de boi, de novilho e de homem que serve. As pessoas que caminham comigo e tem aquele olhar de perto e fala: deixa lavar suas mãos, deixa lavar seus cabelos, né, Aline? A Lígia. Amados, é uma coisa tão simples. É uma coisa, peraí, o que significa isso com unção? É porque no dia a dia, no caminhar com esses profetas, foi acontecendo uma transferência de unção para esses discípulos. Isso significa que a igreja não pode caminhar sozinha. Sabe, os líderes não podem caminhar sozinhos, porque tem os seus discípulos, aqueles que vão vir para perto e ter também a transferência da unção. Você acha que vir aqui é simplesmente vir? Não, você pode ter uma atitude de servo e dizer: Senhor, o que essa casa precisa? Como que eu posso lavar as mãos ou os pés dos meus pastores? Ter esse cuidado. E esses discípulos, eles foram 3 dias procurar Elias para saber: bom, realmente ele subiu, ele não está precisando da gente. E aí eles voltaram e seguiram com Eliseu. Sabe, pare para pensar como que aqui funciona, como é essa casa, como são os seus pastores. E pensa: será que eles estão bem? Será que eles estão precisando de alguma coisa? Como, sabe, muitas pessoas querem o que está na nossa vida, querem a transferência da unção, mas vai ter que caminhar mais perto, vai ter que estar junto. Porque é assim. E os discípulos, eles voltaram e ficaram com Eliseu. E aí, gente, eu fui estudando. Aí eu fui para o capítulo 3 de Reis, que agora é o versículo 11, 2 Reis 3. Perguntou, porém, Josafá, já uma outra história e um outro momento: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel:
aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eliseu lavava as mãos de Elias. Eliseu caminhava perto. Sabe, às vezes as pessoas olham para a gente assim e falam assim: ixi, eu não preciso de nada não. Imagina, o que esses pastores aí precisam? Olha onde eles moram, olha, amados, sem nada a ver. Tomara que todos fossem profetas, porque a missão ficaria muito mais leve. Tomara que todos se levantassem com a mesma unção, com o mesmo compartilhar do Espírito, porque nós tomaríamos essa cidade com violência, com rapidez. Se todos tivessem e tiverem a mesma unção profética, nós tomaremos essa cidade. Você vai ser um portal profético dentro da sua casa, da sua família, da sua empresa. Porque discípulo, ele não é apenas aquela questão espiritual. Ele cuida, ele serve, ele ama. E ele vai desenvolvendo o espírito profético. Vem caminhar perto da gente. Vem caminhar nos bastidores dessa casa. Vem servir, ser voluntário. Vem entregar sua vida, seu dom, seus talentos ao Senhor. Porque o povo de Deus naquela época sabia a importância de ter profetas. Será que nós vamos dar valor ao que é a casa de oração hoje em Franca? Foi até que o Carlão trouxe no domingo, que o Senhor, ele falou com a gente chorando, falou assim: oh amados, será as pessoas ou nós mesmos, até líderes, estamos pisando em favos de mel que está sendo derramado nesse lugar? Porque a pessoa que ela está farta, ela desconsidera. Sabe o que é você sair da sua casa e ter uma igreja como essa, com essa visão de portas abertas aqui para receber você, sua família, seus amigos, seus filhos, onde a palavra de Deus, ela é como um favo de mel na vida de cada um. Isso precisa ser guardado, precisa ser amado e precisa ter o seu valor. E Paulo também, ele desejava que todos profetizassem. Vamos ler 1 Coríntios 14, 1 a 5. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O espírito profético, ele está movendo no nosso meio. E profetizar é construir o novo. Profetizar é construir o novo. Sabe, queridos, que o Espírito Santo, por que eu quis trazer desde lá de Moisés? Porque o Espírito da profecia estava ali movendo. E profetizar é construir um novo lugar em Deus. Nós podemos profeticamente construir um ano poderoso de 2022. Sabe, quando a gente entende o que é vida no Espírito, o que são as práticas espirituais, e que a gente coloca na nossa cabeça que milagre pode acontecer a qualquer momento da nossa vida, e que nós vamos somente falar e profetizar coisas que constroem um futuro de abundância. E muitas pessoas estão aqui, mas as suas vidas ainda não conseguiram, elas não conseguiram ainda sair de um lugar para o outro. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer que a
palavra está na sua boca e que é com essa palavra você vai construir o seu futuro. Preste atenção. No natural, como que a gente constrói um edifício, uma casa? Com tijolos, com areia, com água, com ferro. Que mais? Ferro, areia, brita, cimento. A gente constrói uma casa, a gente constrói na vida natural com esses elementos. Não é verdade? No mundo espiritual, no mundo onde realmente todas as coisas existem, no reino do Espírito, tudo é construído através das palavras faladas. No reino do Espírito, Adriana, tudo que você quer viver, você vai ter que falar e profetizar. Agora, a questão é o seguinte: a boca fala o que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? De dúvida? Porque se você duvidar no seu coração, não vai viver. Nós somos discípulos dos profetas. Nós somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor diz: aqui um mover profético tem se levantado. E nós vamos precisar tomar cuidado com o que a gente fala. Por quê? Nós estamos vendo que em todo o tempo foi cuidado para que houvesse discípulos de profetas, para que eles ensinassem as cidades, ensinassem o povo. E nós estamos aqui para ensinar a igreja, para ensinar a cidade franca, que nós podemos nos levantar como profetas do Senhor. Não profetas do caos, mas profeta da vida. Nós podemos escolher a vida ou escolher a morte. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer assim: meu filho, enche o seu coração, o seu interior de fé, de esperança, de amor, e comece a construir o que você quer viver. O que você quer viver? Ai, o próximo ano não sabemos o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. O próximo ano será um tempo de novos lugares em Deus e de novas dimensões espirituais. E nós, o povo de Deus, vamos viver o que a gente nunca viveu. Eu já sei. Será um tempo maravilhoso. Pastora, mas como que está sendo anunciado? Amados, a igreja do Senhor, o povo de Deus, vive de forma diferenciada. É nesse tempo que vai ser mostrado quem são os filhos, quem são os herdeiros. As pessoas, elas tinham medo do Deus do povo de Israel. Quem é o seu Deus? Porque vocês são muito vitoriosos. Vocês são muito vitoriosos, vocês são prósperos. Quem é o seu Deus? Quem quer isso? Das pessoas chegar para você e falar assim: como você venceu? Como você conquistou? Como você rompeu para um novo lugar? Um novo tempo se iniciou na sua vida e as coisas estão caindo, as coisas estão de mal a pior, mas com você está subindo como águia. O povo de Deus tem uma diferença. Nós construímos o nosso caminho pelas palavras proféticas. Deus, vou voltar a dizer o que eu disse na quarta-feira passada. Muitas coisas não acontecem porque não tem alguém com ousadia para profetizar.
Mas nós vamos profetizar, não vamos, amados? Para a gente ter um alinhamento com o céu, nós precisamos estar cheios do Espírito. Para a gente ter um alinhamento com o céu, nós precisamos estar cheios da palavra. Para nós termos um alinhamento com o céu, nós precisamos de cura. A sua alma precisa se aquietar em Deus, para você não falar bobagem. Porque a palavra, quando ela sai, se você tem reparado nas palavras que você tem falado, volte atrás imediatamente. Volte atrás imediatamente. E fala, não é isso que eu quero dizer. Eu refaço a minha frase. Porque eu vou viver o plano perfeito de Deus. Se você abre a sua boca com ira, é uma semente negativa muito ruim. E o Senhor me disse, fala com a minha igreja, para preparar as palavras proféticas para o próximo ano. O que você quer viver? Eu creio que a casa de oração será uma das maiores igrejas dessa cidade. Eu creio que a religião, o espírito de religiosidade, eu creio que toda incredulidade vai cair e as pessoas virão em massa se entregar ao Senhor em multidões e multidões. Eu creio que nós seremos assim, olha gente, milhares adorando ao Senhor. Eu creio que vão ser filas de pessoas entrando para o culto e outra fila lá fora esperando. Eu creio que vai ter tanta fartura na minha mesa, vai ter tanto dinheiro na minha conta, a minha família é muito próspera, minha mãe, os meus irmãos, eu creio, eu olho e vejo saúde, eu olho e vejo prosperidade, eu olho e vejo pessoas se convertendo, eu olho e vejo pessoas sendo curadas, porque o Senhor disse, você tem uma boca profeta, profetiza. Mas a questão é que a gente não acredita. Você olha nas circunstâncias desse momento e fala assim, peraí, o que eu tenho agora não dá para construir aquilo não? Ao invés de você profetizar para desenhar o futuro, você fica no meio daquilo que não dá conta. E o Senhor está dizendo para você, sai desse lugar hoje. Não, quem entendeu? Sai desse lugar hoje. Porque de repente você está cercado por dívida, você está cercada por separação, você está cercada por vícios, problemas emocionais, coisas difíceis. Você olha e fala, como que eu vou profetizar com uma vida desse jeito? Mas o que você profetizou lá atrás? Quando que você vai entender que o caminho do Senhor é profético? E que nós precisamos ter uma mente aberta para milagres. Fala assim, a minha mente vai se abrir para milagres. Eu vou ver milagres. Eu vou ver milagres. Nós vamos ver surdos ouvir. Nós vamos ver paralíticos andar, nós vamos ver surdos ouvir, nós vamos ver as obras perfeitas do Senhor. Eu vou me abrir para os milagres, eu vou ousar acreditar e profetizar. Quantos discípulos e filhos de profetas tem aqui hoje? Não, você tem que reagir, sabe por quê? É a sua vida que está em jogo. É a sua vida que está em jogo. Quantos filhos de profeta, discípulos de profetas tem aqui e falam assim, eu vou abrir a minha boca e vou começar a profetizar? Quantos? Começa a falar assim, eu começo a ver milagres, eu começo a ver milagres, eu começo a ver milagres. Vamos!
Você precisa abrir a sua mente para os milagres. Tudo é possível ao que crê. Sabe? Escreve a meta do dia que você quer alcançar. Vai lá. Quanto é por dia? Você que é vendedor, você que é dono de empresa. Escreve, vai lá, escreve. Gente, eu fui no meu espelho e eu escrevi uma meta lá. Já apaguei e pus outra. E agora eu já escrevi o próximo passo da igreja. 3.000 membros fevereiro não. 3.000 membros até julho de 2022. Meu Deus! Não, vamos conversar, meu povo, vamos conversar. Eu estabeleci uma meta, eu estabeleci uma profecia, eu abri a minha boca e disse 3.000. E sabe o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou desafiando a minha própria fé, porque eu estou tornando público algo. E as pessoas ficam assim, não vou testemunhar e nem vou falar nada não, porque fica tão pior. Oh, meu filho, para com isso. Abre a sua boca e comece a dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus é poderoso para abrir porta onde não tem, para trazer existência o que não existe. Eu sei que o Senhor fará. Mas se nós não abrirmos a nossa boca e não desenhar o futuro, nós não chegaremos lá. Pastora Vânia, onde você aprendeu isso? Gente, eu tinha 11 anos de idade quando eu escrevi uma carta para Deus pedindo o meu marido. Era um absurdo. Ai, escrevi as características. Foi indo, era tanta característica. Eu falei assim, gente, nem existe um homem desse mesmo, não. Rasgar esse negócio. Vou rasgar. Não vou rasgar não. Crendo, orando. E aí eu orava e falei assim, Senhor, não deixa ninguém namorar ele. Oh, gente, Deus não deixou mesmo. Mas era tão impossível. Tão impossível. Mas o Senhor fez. Era tão impossível a casa de oração existir. Mas eu posso mostrar meus cadernos, eu posso mostrar os desenhos, eu posso mostrar para vocês as palavras proféticas, e elas já aconteceram. E o Senhor falou, filha, desenha para a próxima etapa, vai. Ah, eu tenho lá o meu negócio, pastor, mas eu tenho até receio de escrever uma meta. Então, se você duvidar no seu coração, não vai acontecer. Os profetas têm que abrir a boca. Os profetas têm que abrir a boca. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Quantos recebem essa palavra no seu coração? Ponha-se a mão no seu coração. Falou, meu Deus, como eu preciso crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, amados. Você precisa de fé. Precisa trazer seu coração ao altar. Precisa trazer sua vida à presença do Senhor e dizer, Deus, seja comigo nessa jornada. Deus, seja comigo. Sabe? Abre suas mãos para receber dele. Fala, Senhor. Querido, se o próprio Deus profetizou, por que você não vai profetizar?